Agora nós iremos ver as soluções, parte 2, a classificação que elas recebem. Bom, a primeira classificação aqui é quanto à natureza. Então nós temos aqui dois tipos de soluções. As soluções iônicas, também chamada de soluções eletrolíticas. Essas soluções recebem esse nome porque quando ocorre a mistura do soluto e o solvente, o soluto ele é capaz de disseminar em pequenas partículas de cargas positivas e negativas, que nós chamamos de compostos iônicos. Um exemplo típico disso é a água e o sal de cozinha. As soluções moleculares são chamadas de não eletrolíticas. Elas recebem esse nome porque elas não são capazes de conduzir corrente elétrica. E quando ocorre a dissolução do soluto no solvente, esse soluto ele é um composto molecular. Ou seja, ele não cria as cargas positivas nem as cargas negativas. Um exemplo que eu tenho disso é a água e o açúcar. Que o açúcar é um composto, então, molecular. Existem, porque tem uma observação aqui, os ácidos, que são compostos moleculares. E esses ácidos, eles são capazes de originar nas soluções uma solução eletrolítica. Ou seja, é uma coisa típica, ou seja, é um composto molecular, mas irá conduzir corrente elétrica. Olha um exemplo que eu tenho aqui para vocês em uma animação, a condução da corrente elétrica. Nas soluções moleculares, aqui nós temos um exemplo aqui da sacarose, que é o açúcar. Eu coloquei a reação aqui embaixo, nós podemos verificar que o açúcar está na fase sólida e aqui ele foi apenas dissolvido em água. Não criou o que a gente chama de carga positiva e negativa. Por isso que a lâmpada ela não se acende. Em hipótese nenhuma, isso é classificado então como uma solução molecular não eletrolítica. O outro exemplo que nós temos aqui, de solução iônica ou eletrolítica, eu usei aqui um ácido, que é o ácido clorídrico, aquilo que eu comentei agora há pouco, que é uma exceção, porque o ácido ele é um composto molecular, e quando ele é adicionado à água, ele na fase gasosa, ele se dissolve em água, criando uma carga positiva, que a gente recebe o nome de cátion, e uma carga negativa, que recebe o nome de ânion. A existência da carga positiva e da carga negativa na solução é o que vai fazer, então, que a solução seja eletrolítica, ou seja, conduzindo corrente elétrica, e a lâmpada, então, nesse caso, ela se acende. Iremos ver agora sobre as misturas heterogêneas, também chamada de dispersões. Esses tipos de misturas heterogêneas, elas podem ser classificadas de duas maneiras. A primeira delas é a dispersão grosseira e a segunda a dispersão coloidais. Nós vamos ver então, primeiramente, as dispersões coloidais. As dispersões coloidais, elas são um tipo de misturas que são intermediárias entre as soluções e as dispersões grosseiras. Isso deve-se a algumas características, como por exemplo, nas dispersões coloidais, os aglomerados são de átomos, íons ou moléculas, ou ainda macromoléculas, ou macroíons. Então elas têm um tamanho um pouco maior do que aquele tamanho referido às soluções. As soluções, como nós vimos, é até 10 angstrom. E o diâmetro, o tamanho dessas partículas, quando nós estamos falando de dispersões coloidais, ela vai ficar entre 10 angstrom a 1000 angstrom. E elas já podem ser sedimentadas pela ação de uma ultracentrífuga. Elas também podem ser separadas do dispergente através de um ultrafiltro. E esses dois casos não ocorrem nas soluções. E também podem ser observadas com o auxílio de um ultramicroscópio. Um exemplo é a gelatina em água. Aqui nós temos um exemplo, de também dois tipos muito importantes, principalmente para vestibular que cai muito, de materiais que a olho nu parece ser uma mistura homogênea, como por exemplo aqui o leite e aqui nós temos o sangue. A olho nu parece ser uma mistura homogênea, mas quando nós analisamos com a ajuda de um microscópio, de um ultramicroscópio, nós conseguimos observar que na realidade o leite ele é formado por partículas, de gorduras, de sais minerais.
tudo isso dissolvido, né, em água. E aqui nós temos os glóbulos vermelhos, né, no sangue, que também conseguimos observar com a ajuda de um ultramicroscópio. E as dispersões grosseiras, essas já são de partículas bem maiores do que as dispersões coloidais, e elas vão apresentar as seguintes características. Bom, os agregados de átomos, de íons, de moléculas, ou até mesmo agregado de macromoléculas ou macroíons, são bem maiores, possuem um diâmetro aí maior do que 1000 Angstrom, elas podem sofrer sedimentação até mesmo pela ação da gravidade, ou pela ação de uma centrífuga comum, podem sedimentar, ou melhor, podem ser separadas do dispergente por uma filtração comum, e elas podem ser vistas a olho nu, ou através de um microscópio comum. O exemplo mais típico de dispersão grosseira que nós podemos ter seria areia em água.